Olá pessoal, tudo bom? Aula passada a gente estava falando sobre distúrbios de coagulação e a gente estava falando que o sangue não coagula. E aí existem alguns problemas como deficiência de plaquetas e problemas na produção da fibrina, onde esse sangue não coagula e o resultado disso é o extravasamento do sangue de dentro do vaso para fora do vaso, a chamada hemorragia. Hoje a gente vai ver um outro distúrbio de coagulação que é justamente o contrário, quando o sangue coagula demais, né? Então, esses dois distúrbios são os mais importantes. Ou ele não coagula, ou ele coagula demais, levando a problemas muito graves, né? Então, hoje, a gente vai ver o oposto da aula passada, que é a trombose, certo? A trombose nada mais é do que a formação de um trombo, que é um coágulo, dentro do sangue, tornando o sangue, então, sólido. Ou seja, nesse problema, o sangue ele está se tornando sólido, ele está coagulando acima da média, acima do normal, através de alguns problemas que a gente vai ver, né, a partir de agora. Então, a gente vai só relembrar antes da aula passada que nós falamos que todo vaso sanguíneo, seja ele artéria, ou seja veia, ou arteríola, ou vênula, ou capilar, ele é formado por uma camada interna, essa camada aqui de dentro do vaso, formada por células que estão nesses pontinhos que vocês estão vendo aqui, né? Ou essas outras bolinhas que são os núcleos das células, chamadas de endotélio. Endotélio vascular, porque essa camada são chamadas de células endoteliais. Então, essas células endoteliais, elas são responsáveis por manter o sangue líquido. Por que o sangue líquido? Por que ele é líquido? Porque essas células endoteliais produzem fatores anticoagulantes que vão manter o sangue sem coagular. É a mesma ideia do tubo de coleta de sangue que existe dentro dele um anticoagulante. Quando você põe o sangue dentro do tubo e você homogeneiza, esse sangue não coagula. Por quê? Porque ali dentro tem uma substância anticoagulante. O vaso é a mesma coisa. A função do tubo é manter o anticoagulante lá dentro para o sangue não coagular. A função do vaso é manter a substância anticoagulante através do endotélio para o sangue não coagular. Então, o objetivo é o mesmo, tá? Bom, entretanto, toda vez que você tiver lesão nessas células de dentro do vaso, vai ter a parada dessa produção de anticoagulante. Bom, se o sangue está passando aqui e nesse local onde eu teve lesão, eu não estou produzindo anticoagulante porque houve algum tipo de lesão nessas células, é lógico que o sangue vai coagular. E como é que isso acontece? Nós vimos na aula passada. Ativa a cascata de coagulação, ativam as plaquetas, e elas duas, né, fazendo um processo de fibrina, uma rede de fibrina, e as plaquetas coaguladas, elas vão se entrelaçar junto com as hemácias, formando, então, o sangue sólido chamado de coágulo, que vai tampar aquilo ali, né? Então, no caso de lesão endotelial, eu vou ter a solidificação do sangue, né, de transforma de líquido para sólido, porque nessa região houve uma lesão e essas células são responsáveis por produzir anticoagulante. Se elas estão lesadas, elas vão parar de produzir anticoagulante. Parando de produzir anticoagulante, o sangue coagula e torna-se sólido, que é o coágulo, porém, a gente vai diferenciar de trombo, né, que mais para frente a gente vai ver que existe diferença entre essas duas, né, coisas, tá certo? Bom, por definição, então, a trombose é a coagulação intravascular do animal em vida. Coagulação intravascular. Acontece que a gente tem que fazer a diferença, né, do trombo com o coágulo. O coágulo, ele é positivo, porque ele vai formar ali um tampão para que a hemorragia não aconteça, para que o sangue não extravase. Agora, o trombo não. O trombo, ele tem a lesão, porém ele vai ficar ali entupindo, né? Então, ele é um coágulo de sangue no interior do vaso do animal em vida. Por que está escrito aqui em vida e está escrito aqui em vida? Porque quando o animal morre, ativa o processo de coagulação de todos os vasos sanguíneos, né? Porque a gente vai ver por que isso acontece. Mas, quando o animal morre, é natural que o sangue coagule. Então, se você abrir o animal
na necrópsia e o sangue dele está coagulado, isso é alteração cadavérica, que a gente viu nas primeiras aulas de patologia, não foi? A alteração cadavérica. Sangue vai coagular normalmente e isso não tem problema nenhum. Agora, quando ele está em vida, esse sangue não pode coagular, a não ser que esteja uma hemorragia. Aí ele tem que coagular para formar um coágulo. Mas se ele não tiver hemorragia, se ele não estiver perdendo sangue, o sangue não pode coagular. Então, a trombose é isso. É um coágulo, né, dentro do vaso, então ele não está perdendo sangue, mas esse coágulo ele é formado, que não tem o objetivo de hemostasia, como tem o objetivo da aula passada que a gente viu, que o sangue coagula, para parar o sangramento, né? Aqui não é isso, tá? O animal não está sangrando, então ele não tem que formar coágulo, só que por algum motivo ele forma dentro do vaso, e aí começa a entupir esse vaso, esse é o grande problema da trombose, do animal vivo, né? Que não pode ter o sangue sólido, ele tem que ter o sangue líquido. Okay? Então, essa é a definição de trombose. Vocês reparem que é o contrário da aula passada. Na aula passada, a gente viu que o animal não coagula, que ele sangra por falta de plaqueta de fibrina, não é assim? Bom, aqui existe as três principais etiologias, ou seja, causas da trombose. O que causa esse processo de coagulação? A gente viu lá na aula passada que se tiver lesão endotelial, lesão do vaso dessa camada, o sangue ativa a cascata de coagulação e transforma num coágulo. Então, a primeira lesão nós já vimos. Lesão endotelial, que está aqui, tá? Desculpa, está em inglês, mas acho que dá para entender. Lesão endotelial vai gerar trombose. Então, toda vez que eu tiver lesão nesse vaso e não tiver hemorragia, pessoal, cuidado com isso. Se eu tiver lesão no vaso com hemorragia, é natural que o sangue coagule. Isso é um processo fisiológico, ok? Aqui eu tenho lesão do vaso, mas eu não tenho hemorragia, não tenho perda de sangue. Então, não tem porquê, né, formar coágulo para tampar. Essa lesão é intravascular. Tá certo? Não é um corte, não é uma hemorragia, não é nada, é dentro do vaso. E aí acontece, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, essa lesão intravascular vai gerar um processo de coagulação, porque vai ter naquela região lesada a parada da produção de fatores anticoagulantes. Tá certo? Bom, por que o animal morre quando ele morre o sangue coagula? Por quê? Porque não há mais fluxo sanguíneo. Opa, então isso aqui é muito importante. Para que o endotélio, vou voltar aqui, ó, para que essa camadinha interna produza fatores anticoagulantes e deixe o sangue líquido, é preciso que o sangue tenha fluxo, é preciso que o sangue esteja em movimento. O que estimula essas células a produzirem fatores anticoagulantes? O movimento. Tá? Então, o movimento do sangue, o fluxo do sangue contínuo, na velocidade que ele tem que estar, né, fisiológica, vai estimular a produção de fatores anticoagulantes. Então, vou voltar aqui. Fluxo sanguíneo anormal. Por que o animal, quando morre, o sangue coagula? Porque o fluxo sanguíneo para. Ele não fica nem anormal, ele para. Se ele para, as células endoteliais não vão produzir, porque para produzir precisa de estímulo de fluxo sanguíneo constante. Então, o sangue parou, porque o coração parou. As células endoteliais param de produzir substância anticoagulante, até porque elas morrem também, por falta de oxigênio, né? E aí, o sangue começa um processo de coagulação. Isso não é de uma hora para outra, como nós vimos nas alterações cadavéricas. Isso demora um pouquinho, vai depender do tamanho do animal. Por exemplo, um cavalo, ele tem muito sangue, então ele vai demorar para coagular o sangue dele. Uma ave, por exemplo, tem menos sangue, então vai coagular mais rápido. E assim, a gente tem, então, a coagulação do sangue por parada do fluxo sanguíneo. Nos casos onde o animal está vivo, e isso acontece, é porque o fluxo sanguíneo está anormal. Fluxo sanguíneo anormal, a gente pode ter várias causas, a gente vai ver no próximo slide. Porém, o que vocês têm que pensar é que o fluxo sanguíneo ele está mais lento, ele está mais devagar, ele está mais demorado. E aí, não estimula as células endoteliais a produzirem fatores anticoagulantes. Essas células vão ficar estáticas, não vão produzir fatores anticoagulantes e o sangue, então, vai coagular por falta de estímulo de fluxo sanguíneo, certo?
E o terceiro fator são fatores hipercoagulantes. O que significa isso? Tá havendo algum fator, que a gente vai comentar no próximo slide, que está estimulando o sangue a coagular. O fluxo sanguíneo está normal, eu não tenho lesão endotelial, porém, existe algum fator que está fazendo com que o sangue coagule mais, né? Esse fator é chamado de hipercoagulante, que vai gerar a hipercoagulabilidade e vai transformar o sangue sólido, gerando o trombo, tá? Então, como esses fatores são três mais importantes, né? Esses fatores que podem ter um só, ocasionando esse problema, podem ter dois ou podem ter três, tá bom? Esses três fatores, eles podem se unir. E aí, como são três, é chamado de tríade. O primeiro pesquisador que estudou isso chamava Virchow. Então, a nomenclatura da etiologia da trombose é chamada de tríade de Virchow, tá certo? Bom, no caso de lesão endotelial, o que está fazendo com que aquela camada interna do vaso ela sofra uma agressão, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é se a camada interna do vaso está sendo agredida, existe alguma coisa no sangue que tá agredindo essa camada, né? Então, essa coisa, primeiro que a gente tem que lembrar é a presença de toxinas, tá? No caso aqui, eu coloquei toxinas bacterianas. Porém, pode ser toxinas de fungo, pode ser toxina de plantas tóxicas, pode ser veneno, pode ser substância química, qualquer coisa que esteja no sangue, e que faz com que lese o endotélio, porque ele está ali no sangue e vai lesar o endotélio, né? Gerando uma lesão endotelial e a coagulação do sangue. Fluxo turbulento. Fluxo turbulento significa, sabe quando você pega a mangueira e aperta a ponta da mangueira e a água ela vai com maior pressão? Geralmente o fluxo turbulento é quando tem maior pressão naquele local, gerando então um fluxo, né, turbulento nessa área. Então esse fluxo turbulento ele vai causar lesão no endotélio também, geralmente causado por aumento de pressão sanguínea, certo? Placas de ateroma, que são aquelas placas de gordura que nós estudamos na aula passada. Essas placas de gordura, elas ficam grudadas na parte interna do vaso. E essas gorduras, elas vão danificando as células, gerando, então, trombose. Olha aí, ó, uma aula se misturando na outra. A gente estudou ateroma quando a gente falou de animais obesos, lá em lipidose hepática, não sei se vocês lembram disso, que a gordura vai para o fígado e tudo, e que essa gordura também ela pode começar a acumular dentro do vaso, chamado de ateroma, tá? Formando placas de gordura, então essas placas vão levar lesar, né, o endotélio também, tá? Endocardite, por quê? Esses trombos, eles não formam só no vaso, eles formam no coração também. Então, dentro do coração, nós temos também essas células, né? Porque o sangue, quando passar dentro do coração, ele tem que continuar líquido. Então, isso é muito importante lembrar. O sangue dentro do vaso, ele está líquido por causa dos endotélios. E quando ele passa no coração? Né? Tem endotélio da mesma maneira. A parte de dentro do coração é revestido por essas células, porque quando ele passa dentro do coração, o sangue precisa continuar líquido também. Então, aqui, as endocardites, que é a parte de inflamação da parte de dentro do coração. E aí, a parte de dentro do coração inflamada vai fazer com que haja, né, maior lesão dessas células. Radiação, aí é de fora para dentro, né, pegando os vasos, e poluentes, tanto do ar poluído quanto do cigarro, que o animal é fumante passivo, né? Então fica inalando aquilo, vai para o sangue, e esses poluentes no sangue vão acabar causando a trombose. A segunda alteração que eu disse foi alteração no fluxo sanguíneo. Então, vejam, imobilização, pacientes que ficam numa posição por muito tempo. Por exemplo, uma vaca que vai fazer descorna e fica anestesiada numa posição só, geralmente amarrada, né? E fica muito tempo ali. O que vai acontecer? Essa posição amarrada, estática muito tempo, ou seja, imobilização desse animal, vai fazer com que o sangue ele não circule da maneira que circula. Você já deve ter acontecido isso com vocês? A perna dorme. Você deixa numa posição, a gente diz que a perna dorme, porque ela fica formigando, né? O que é isso de perna dormir e fica formigando? Porque o fluxo sanguíneo naquela região foi afetado.
Aí disso pode dar trombose? Não pode porque é rápido, né? Rapidamente você sente aquela formigação e já tira. Agora, se continuar, pode, né? Não sei se vocês já viram falar em pessoas que vão viajar de avião para outro país, como, por exemplo, Japão, principalmente, que são 12 a 24 horas, né? Não sei quanto que é, mas 12 a 24 horas dentro do avião, porque é muito, muito longe e a viagem é muito longa, e que ficam numa mesma posição, quando a pessoa levanta, ela tem uma trombose. Já ouviram falar disso? Pois isso é verdade, gente, isso não é mito, não. Quando a pessoa vai viajar uma distância muito longa para outro país, de 8 a 12 horas principalmente, ou quando você vai viajar de carro, né? De carro a gente vai parando, desce do carro, aquela coisa toda. Mas de avião não dá para descer do avião, então é interessante que você fique andando dentro do avião, dê uma caminhada dentro do avião. Por quê? Se você ficar parado 12 horas, né, numa posição só, quando você levanta, pode ser que nessa região, principalmente das extremidades, então o pé é mais afetado, porque o fluxo sanguíneo dali é mais difícil. Se a gente está falando de alteração do fluxo sanguíneo, o local mais predisposto a ter esse problema de fluxo sanguíneo são nas extremidades, principalmente dos pés, onde tem maior ação da gravidade, né? O sangue para voltar do pé até o coração, ele é complicado. Então, principalmente no pé e nas pernas, é o local de predileção da trombose, levando em consideração o fluxo sanguíneo, que naquele local é um pouquinho mais difícil, tá? Fibrilação atrial é quando o átrio ele fica tentando contrair, mas não consegue. Ou seja, o sangue não circula, se ele não circula, o fluxo está alterado. E insuficiência cardíaca congestiva. Isso aqui nós já falamos na aula passada, muito importante. O coração está insuficiente e está ocasionando uma congestão. Olha aí uma dica para a prova. Qual é a relação da congestão com a trombose? Né? Tem tudo a ver. Por quê? O sangue congestionado, ele está num fluxo normal? Não. O sangue congestionado está num fluxo lento. Então, toda vez que você altera o fluxo, você não estimula as células endoteliais a produzirem fatores anticoagulantes e o sangue coagula devido à parada, né, desses fatores. Tá? Então, insuficiência cardíaca significa que o coração não está bombeando normal, porque ele está insuficiente, como o próprio nome está dizendo, e que isso está levando a uma congestão, está levando a uma alteração do fluxo sanguíneo para menos, e esse sangue congestionado não vai estimular as células endoteliais a produzirem fatores anticoagulantes, não produzindo, o sangue coagula, gerando trombose por insuficiência cardíaca. Ok? E a terceira e última são as situações de hipercoagulabilidade. Então, vamos lá. Primeiro, hiperviscosidade. Quando o sangue fica mais grosso, mais viscoso e mais denso. O que significa isso? Ele perdeu água, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que o sangue ele é dividido em duas partes, na parte celular e na parte líquida. Então, essas duas partes podem estar alteradas, alterando a viscosidade. Então, ele pode ficar mais grosso ou menos grosso. Então, por exemplo, se eu aumentar a água nesse sangue, ele vai ficar mais aguado e vai ficar menos grosso. Se eu diminuir a água desse sangue, ele vai ficar mais grosso, mais viscoso. Então, os processos de desidratação, o animal perdendo água, principalmente são dois: o vômito e a diarreia. Tá? Então, animal com vômito e diarreia pode ter trombose? Pode, porque ele perdendo água, o sangue fica mais grosso. E o sangue mais grosso aumenta a viscosidade, levando a um processo de coagulação. E não só por isso, por causa do sangue mais grosso é mais difícil de circular. Então, cai no segundo aqui, que é a diminuição do fluxo sanguíneo, porque está mais grosso, né? Policitemia, ou seja, aumento de células. Então, aqui, lembra que eu falei que o sangue é formado por água e por células? Então, se eu tirar a água, ele fica grosso. Mas se eu aumentar as células, ele também fica grosso. Ele fica mais concentrado. Então, se eu aumentar o número de células do sangue, eu tenho chamada policitemia, e aí, né, eu vou ter também o sangue mais grosso com o aumento da viscosidade. Deformação das hemácias, essa aqui não precisa saber não, porque é uma coisa mais específica.
Alguns medicamentos podem afinar ou engrossar o sangue. Vocês já devem ter escutado falar disso. Ah, eu vou tomar um AS, que é o ácido acetilsalicílico, chamado aspirina, para poder afinar o sangue, né? Vocês já viram falar disso? Então, um dos tratamentos para a trombose é a aspirina. O que a aspirina faz? Ela inibe a agregação plaquetária. Oba, se eu tenho aqui uma trombose, significa que o sangue está coagulando muito, né? Se ele está coagulando muito, se eu inibir a agregação plaquetária, ele vai diminuir a coagulação, tá certo? Então, que remédio que faz isso? A aspirina. Tanto é que na dengue, né, quando passa propaganda de dengue não, de aspirina, ele fala assim no final da propaganda: esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue. Vocês já viram isso? Esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue. Ele fala bem rápido, né? No final. Por que esse medicamento é contraindicado em caso suspeito de dengue? Porque se for dengue hemorrágica, você não pode tomar, porque ele inibe a agregação plaquetária. Se o animal já não está coagulando, você vai dar aspirina, você vai afinar o sangue, né, entre aspas, diminuindo a agregação plaquetária, fazendo com que o animal coagule mais nos casos de dengue hemorrágica, né? Mas aqui é o contrário. Aqui o animal ele está coagulando demais. Então, existem medicamentos que estimulam essa coagulação, e aqui não vamos pontuar os medicamentos, mas existem, e tem medicamentos que inibem essa coagulação, tá? Um dos medicamentos que está sendo estudado é derivado, por exemplo, da saliva do morcego, né? O morcego, quando pica o animal, ele vai sugando o sangue e ele libera um anticoagulante. Então, é um medicamento que não deixa coagular, que é diferente daqui, que está coagulando muito, certo? Alguns tumores, eles estimulam o processo de coagulação, eles ativam plaquetas, tá? A gente vai ver isso na unidade 3. Cirurgia de grande porte, por causa do fluxo também. Doenças autoimunes, né, que acabam estimulando a ativação plaquetária. Alterações genéticas e assim vai, tá? Então, esses 3 são os mais importantes e aqui só citei alguns exemplos. Aí chega um fator muito importante, né? Que são as serpentes, as cobras, os acidentes chamados de ofídicos. Eu vou colocar na nossa página um artigo de acidentes acidentes ofídicos, né? Mas principalmente falando das serpentes, como elas, a ação do veneno. Por que isso é importante? Porque muitas serpentes vão levar a distúrbios circulatórios, inclusive necrose, como nós já estudamos, congestão, inflamação, hiperemia ativa, né? Então, aqui, pessoal, se eu quisesse fazer na prova uma questão de picada de cobra envolvendo todos os distúrbios circulatórios, eu consigo, tá? Porque a toxina da cobra, ela vai gerar hiperemia ativa, porque vai inflamar, vai gerar edema, porque vai extravasar líquido, porque é uma inflamação, vai necrosar, porque muitas estão aqui, como por exemplo da surucucu, ação necrosante, tá? E vai gerar distúrbios de coagulação, como por exemplo, coagulação estimulada e também anticoagulante. Então, as serpentes, elas podem ter os 2 tipos, né, de ação. Ou ela estimula o processo de coagulação, ou ela inibe o processo de coagulação. Porém, como eu estou dando esse assunto de serpentes na trombose, a gente vai considerar a ação coagulante dessas serpentes. Então, nós temos 3 serpentes importantes que vão gerar esse problema: a jararaca, a cascavel e a surucucu, tá? Então, a jararaca, do gênero Botrops, a cascavel Crotalus e a surucucu Lachesis. Essas 3 são cobras peçonhentas, são cobras venenosas, são cobras muito perigosas da família Crotalidae, né? Eu não sei se isso mudou recentemente, tá, pessoal? Porque o povo vive mudando essas coisas, né? E aí, o que vai acontecer? Se uma cobra picar o animal, ele vai começar a coagular o sangue dele, porque a toxina da cobra, ela mata assim. Das maneiras dela matar é ativando a cascata de coagulação, lembra da cascata de coagulação, que o resultado é a fibrina, e também ativa as plaquetas, havendo um processo de coagulação dentro do sangue. Então, as 2 maneiras com que ela vai fazer isso, ou ela pode fazer isso diretamente ativando, ou
ela pode lesar o endotélio, vamos supor que aqui é a parede do vaso. Aqui é a parte de dentro do vaso. A toxina está circulando no sangue. Se ela está circulando no sangue, porque o animal pica, essa toxina é absorvida e ela vai circulando no sangue. Se ela está circulando no sangue, ela pode lesar o endotélio, ativando o processo de coagulação, porque a partir da lesão, como eu estou falando desde o início da aula, a partir da lesão do endotélio, eu vou ter a parada da produção de substâncias anticoagulantes, gerando a coagulação do sangue, tá? Então, não sei se vocês já viram falar que quem é picado de cobra não pode correr para pedir socorro, né? Tem que ficar paradinho e gritar para que a pessoa venha até você. Por que isso? Se você corre, você circula a toxina da cobra mais rápido, né? E se você, por exemplo, picou aqui na mão, se você fizer um garrote aqui, prender o sangue para a toxina não circular, a toxina nesse local, ela vai aumentar a concentração, fazendo com que necrose toda essa parte e você tem que amputar essa parte, né? Então, a gente não pode nem fazer o garrote, apertar bastante para ele ficar só aqui, porque ele vai destruir todo esse tecido, e também não podemos correr porque você circula e aí a ação da toxina ela é no corpo inteiro, em vez de ser num local só, tá? Bom, o que essa toxina faz? Ela tem ação coagulante, né, da jararaca, ativa a cascata de coagulação e leva a CID. O que é CID? A gente deu uma definição na aula passada. Coagulação intravascular disseminada. O que é essa CID? O próprio nome já está dizendo. O que vai acontecer com essa CID? Haverá um processo de coagulação interna de todos os vasos, por isso que é o nome disseminada, coagulação intravascular disseminada. O animal está tendo hemorragia? Nesse momento, não. O que está tendo? Ele está coagulando, pessoal, de maneira disseminada em todos os vasos, porque a toxina está presente no sangue. Vocês estão entendendo isso? Né? A CID é um pouquinho complicado, porque é meio paradoxal que eu vou explicar. Então, esse processo de coagulação do sangue é induzida pela toxina da cobra, principalmente da jararaca e da cascavel, né? Levando o animal à trombose. Então, o problema é que essa toxina, ela está no sangue inteiro, ela está no corpo inteiro, então por isso vai ser disseminado. Então, essa CID, ela vai coagular tanto, que vai chegar uma hora que vai consumir todos os fatores de coagulação e vai consumir todas as plaquetas do animal. Se você fizer um exame de plaquetas no animal que foi picado de cobra, com certeza vai estar muito baixa a plaqueta por consumo, tá? Então, a cobra, ela vai levar a um processo de ativação da coagulação do sangue, tá? E aí, essa ativação do sangue vai consumir todos os fatores de coagulação. Se vai consumir todos os fatores de coagulação, o animal começa a sangrar, porque agora ele já consumiu tudo, ele não tem mais o que consumir e ele morre sangrando. Atenção para essa parte, né? Muito importante. A CID mata por hemorragia. Eita, não entendi nada agora. Se ele está coagulando demais, como é que vai matar por hemorragia se hemorragia é falta de coagulação do sangue, né? Que a gente viu lá passado. Então, vou explicar de novo. A CID é um processo de coagulação onde vai haver o consumo de todos os fatores de coagulação. Então, a hemorragia vai acontecer na fase final do processo de coagulação. No início, não tem sangramento. É o contrário. O sangue está coagulando. Se o sangue está coagulando, não vai ter sangramento. Tá certo? Então, a cobra pica. A toxina é absorvida. Vai começar a lesão endotélio, né? E, a partir disso, vai ativar o processo de coagulação. Como ele é disseminado, vai coagular o sangue inteiro. Vai chegar uma hora mais para frente que vai consumir plaquetas inteiras, ele vai zerar as plaquetas, vai consumir os fatores de coagulação inteiro, vai zerar a fibrina. E a partir desse momento que zerou tudo, que consumiu tudo, ele começa a sangrar e morre por hemorragia. Tá ok? Se vocês não entenderam isso, né, pergunta lá na dúvida que a gente explica de novo ou volta o vídeo para vocês entenderem melhor, porque isso é importante. Tá certo, gente? Então, vamos parar por aqui e no próximo vídeo, então, a gente continua daqui, tá? Até lá.